Então, boa tarde para todos e para todas. Dando continuidade, então, na análise da obra Rebooting Justice, nós vamos dar continuidade na análise do capítulo 8 com o professor Cristiano, que tem a palavra. Obrigado. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai tratar, como disse o Gerli, então, do capítulo 8, que trata basicamente de uma interação entre a tecnologia e um certo otimismo para que a gente consiga ampliar o acesso à justiça, para que se tenha propostas de ampliação do acesso à justiça nos Estados Unidos, na visão do livro. E o autor vai começar trazendo a história de Colin Rowley. Ele fala que o Colin tem um jeito peculiar de ser, e esse jeito peculiar de ser, ele é um empresário, ele não é um grande estudante do direito, não é um grande programador, mas ele tem as suas concepções muito firmes. E ele dedicou a maior parte da vida dele em trazer proposições de disputas que não evoluíssem para guerras. Então, na hora que você pega a biografia dele, inclusive de serviços fora dos Estados Unidos, ele sempre tentou compor litígios para que não virasse ou não se agravasse esses litígios. E dentro dessa fase do estudo dele, quando ele fez um estudo em Harvard, ele escreveu um dos primeiros livros sobre ODR, lá em 2002, que era justamente as formas de resolução de conflitos online em negócios. E logo depois desse livro, ele é contratado pelo eBay e pelo PayPal para ajudar a projetar e operar um programa de ODR. Então, eles o contrataram para que ele desenvolvesse e implementasse um novo sistema de ODR. Isso porque, na visão que se tinha e que se tem até hoje, os conflitos que geram, ou que pudessem surgir nesse modelo de negócio como o eBay ou o PayPal, e se eles trouxessem insatisfação, isso podia gerar a própria ruína do negócio. É como se fosse uma hemorragia. A insatisfação com a forma de não resolver os conflitos que surgissem ali poderiam causar um grande dano para essas plataformas. E aí, ele tinha um grande desafio. Qual era o desafio? Ele tinha que desenvolver um sistema, ele tinha que desenvolver uma plataforma que fosse capaz de resolver disputas tanto de pequeno quanto de grandes valores. Então, não importava o valor, se surgisse a disputa, a plataforma ou aquele método que ele desenvolvesse deveria ser suficiente para resolvê-la. E ainda para uma variedade enorme de pessoas, tanto de pessoas que eram repetitivas, de compradores repetitivos ou de vendedores ali que faziam daquilo ali o seu negócio, como outros que eram esporádicos, simplesmente ia lá e comprava um. Então você tinha uma grande variedade de pessoas. E, apesar do eBay ter somente 1% de disputas em todas as suas operações, isso representava mais de 40 milhões de disputas por ano. Então, isso era um grande desafio, até porque, se a gente pega 40 milhões de disputa por ano e coloca humanos para resolver essas disputas, a gente tem um problema gigante ali de custo com funcionários, enfim. Mas eles também tinham uma vantagem, ou esse desafio que ele enfrentou, ou essa proposta que ele tinha alguma vantagem. Qual era? Tanto o eBay quanto o PayPal já tinham um grande número de informações sobre as disputas que existiam, e o poder da computação ajudava ali nisso. Então, eles já traziam um arcabouço de padrões e problemas que eram repetitivos ali, ou que geralmente se encontravam, e como eles foram resolvidos. Então, eles tinham um histórico que trazia satisfação do cliente, enfim. Eles tinham um arcabouço de informações que é muito interessante para o trabalho. E aí, o Rowley começa a desenvolver, e aí ele acaba desenvolvendo, através de uma abordagem de escada, um sistema que, posteriormente, ele vai chamar de Modria. Então, o Modria ele funciona, basicamente, em 3 estágios. O primeiro é de diagnóstico. O Modria faz o quê, então? É um sistema que vai fazer essa abordagem de escada. Então, ele começa tentando resolver, e à medida que ele não vai conseguindo
ele dá um passo acima, ele vai trazendo novas ferramentas e novos métodos, e nesse primeiro módulo de diagnóstico, ele vê o problema e, por meio da tecnologia, ele reúne e organiza as informações, consegue identificar as áreas de concordância e de desacordo ali dos reclamantes e propõe soluções. Então, ele tenta, por meio de algoritmo aqui, sem nenhuma intervenção humana, resolver ali o litígio, resolver o problema, a disputa, por meio de algoritmo que consegue não só reunir e organizar todas as informações que ele tem, mas ele também presta informações para as partes, para o reclamante ali, para aquele que está abrindo a disputa. Muitas das vezes, a parte sequer sabe que ela está abrindo a disputa, porque ela vai fazer ali uma reclamação e ela começa a ter informações, por exemplo, do prazo de entrega. Olha, o prazo de entrega, se você vai reclamar disso, na verdade ainda não chegou o prazo de entrega. O próprio algoritmo, então, identifica ali, com base nas informações que foram dadas para ele poder subsidiar o reclamante com algumas informações que pode levá-lo até mesmo a desistir ali de abrir a disputa. E aí, além disso, ele consegue também, esse algoritmo consegue propor soluções para se resolver isso. Caso o módulo do diagnóstico não seja suficiente, ele vai então para um segundo módulo, que é o módulo de negociação. No módulo de negociação, o Modria vai possibilitar a negociação online entre as partes. Mas não só isso. Ele possibilita essa negociação entre as partes, então aqui há efetivamente uma interação entre as partes, mas ele também utiliza um algoritmo para restringir ainda mais as áreas de acordo, aquelas áreas em que há ali uma propensão para acordo entre eles, e ele sugere também, apesar das partes estarem negociando, uma forma de solucionar ali o conflito. E, mais uma vez, caso o módulo de negociação não seja suficiente, a gente dá mais um passo, ele sobe mais um pouco ali naquele método de escada dele, para a gente chegar no módulo de mediação. E aqui no módulo de mediação, sim, há a intervenção de um ser humano, há a intervenção de um terceiro neutro para tentar a composição. Nesse último módulo, então, é só aqui que eu vou ter efetivamente, será necessário um terceiro para atuar nesse caso, para atuar naquela disputa, tentando resolvê-la. Em caso de insucesso, se mesmo assim não for possível uma composição, é feita uma arbitragem. E é interessante que o Modria, ele vai evoluindo. Todas as vezes que ele consegue resolver ou não um caso, ele vai aprendendo com aquilo, o algoritmo vai aprendendo por meio de classificações e por meio de informações para dizer ou para tentar propor uma solução melhor nas próximas disputas. Posteriormente, o Rule sai do eBay e sai do PayPal e lança, junto com outras pessoas, esse Modria, que foi desenvolvido, ou teve ali o seu grande desenvolvimento a partir desse desafio proposto pelo eBay e pelo PayPal para ele. Depois ele sai, hoje ele tem uma empresa de mediação, a mediation.com, salvo engano, que tem vários artigos de mediação, ele dá curso, enfim, sobre mediação, e o próprio Modria, que é utilizado aí em vários locais. É interessante que o Modria, de acordo com o autor, ele é muito flexível e muito adaptável. Então, eu consigo utilizar o software, o Modria, para resolver disputas em qualquer lugar. Ele vem de uma engenharia de justiça, de acordo com o autor. Então, eu consigo adaptá-la a qualquer tipo de negócio, a qualquer regime jurídico local ou expectativas culturais diferentes. Isso não importa muito para o Modria. O Modria consegue se adaptar e se adequar. E aí tem o caso, ele começa a dar alguns casos de utilização de sucesso do Modria. Ele traz um dos casos que foi da Associação Americana lá de casos de seguros, que utiliza o Modria para casos de seguro de automóvel sem culpa. Traz também lá da Colômbia Britânica, no Canadá, em que se utiliza o Modria para resolver os problemas de proteção do consumidor. Traz também o caso da UNCITRAL, da ONU, que também utiliza-se do Modria, assim como várias hipóteses da União Europeia. Então, o Modria, de acordo com o autor, é a tecnologia mais disruptiva que nós temos em relação ao direito.
em relação a essa desjudicialização do direito. Porque a gente não precisa, então, judicializar, eu consigo resolver via ODR o conflito, antes mesmo. E isso é uma mudança de cultura muito grande, porque nos Estados Unidos, de acordo com o autor, as partes só chegavam a mediar, ou só pensavam em mediar, depois que eu tinha toda a fase de descoberta, toda a fase, então, de reunir provas, e o caso já estava apresentado plenamente no tribunal. E o Modria representa justamente a inversão disso. O Modria, antes mesmo da judicialização, consegue resolver o problema, alcançando um nível de êxito que, para o terceiro módulo, chegam-se pouquíssimos casos. A grande maioria das disputas são resolvidas no módulo 1, lá no módulo diagnóstico ou no módulo de negociação. E aí surge um segundo ponto, que ele fala, beleza, mas cadê os caras da garagem na lei? Ou seja, cadê aquelas pessoas inovadoras que vão trazer outras ferramentas disruptivas ou outras ferramentas capazes de aumentar o acesso à justiça, como acontece ou como aconteceu com o próprio desenvolvimento da tecnologia. E aí ele começa a trabalhar sobre as startups, sobre as low techs, que têm um aumento expressivo de investimentos. Trazendo como exemplo, ele diz que em 2012 as startups envolvidas em direito, as startups legais, tiveram 66 milhões de dólares em investimentos. Em 2013, só um ano depois, esse valor foi para 458 milhões de dólares. E isso mostra o potencial de crescimento, porque o mercado vê a dor do direito ou do acesso à justiça, principalmente para classe pobre e classe média, que nos Estados Unidos tem uma limitação muito grande de poder acessar a justiça. E aí, para trabalhar sobre essas novas formas que vão surgindo, sobre essas propostas feitas pelas startups, ele vai dividir em 3 tópicos, partindo, primeiro, do acesso à matéria-prima legal, aqui entenda-se a lei e os julgados, em seguida, o acesso a documentos e aconselhamento jurídico, e, por fim, ele vai falar sobre o acesso à assistência em tribunais. E quando ele vai falar sobre o acesso à matéria-prima legal, ou esse material jurídico, ele faz uma retrospectiva interessante. Ele diz que 150 anos atrás era muito difícil para os próprios operadores do direito terem acesso às fontes do direito. O juiz, o advogado, o promotor, ele tinha uma dificuldade muito grande de chegar até a fonte do direito aplicável àquele caso. Tanto que muitos deles, de acordo com o autor, recorriam a algumas coisas que, teoricamente, não deveriam ser utilizadas ali como fonte de direito. Por exemplo, a Bíblia, ou conceitos morais, enfim. A dificuldade de se chegar a estatutos, né, a lei, a regulamentos e a decisões era muito grande pelos próprios operadores do direito. Isso muda em 1872, ele diz que há um salto quântico, porque começam a ser publicadas obras reunindo esses julgados e esses estatutos. Então, são livros impressos reunindo julgados e estatutos que podiam ser acessados por qualquer pessoa. Mas, apesar de estarem lá disponíveis para qualquer pessoa, fato é que era uma publicação específica, especializada, destinada a advogados e a juízes. Então, mesmo que pessoas normais, que não fossem do ramo, não fossem não fossem operadores do direito, tivessem acesso, elas teriam muitas dificuldades em achar a informação que elas precisavam, porque a linguagem era técnica, rebuscada, era difícil de se ter, de se localizar tudo se você não tivesse um conhecimento específico. Os motores de busca aparecem em 1990 e começam a facilitar um pouco a localização aí dessas informações. Ele cita 2 exemplos de buscas eletrônicas, que é a Westlaw e o Lexis, mas ele diz que esses motores de busca, quando eles aparecem, eles são muito caros. Eles são caros e herméticos, eles são voltados especificamente para um público que são operadores do direito. Só fazendo um paralelo assim, que
é meio bobo, é porque eu me sinto velho de vez em quando. Quando eu comecei a estagiar ainda, o pessoal aqui no Brasil ainda usava publicador de jornal, botava lá um estagiário para ler o jornal e procurar as publicações. Jurisprudência se procurava nas revistas. Então, a gente não precisa ir 150 anos atrás ou 100 anos atrás para conseguir identificar isso no Brasil. No Brasil, isso é muito claro, eu acho que a evolução foi muito mais rápida. A gente sai dessa forma meio primitiva de ficar no DJ lá procurando no Diário de Justiça, comprava o bendito do diário, ficava aquele jornal maldito procurando as publicações, ou então pegava livro e ficava procurando julgado lá igual um louco para tentar achar algo que se adequasse ali, no seu caso concreto. Eu acho que no Brasil a gente parte num lapso temporal muito menor para essa evolução. Mas, enfim, em 1992, o autor diz que foi fundado lá o Legal Information Institute, que é o Instituto de Informações Legais, possibilitando acesso gratuito e online e sem fins lucrativos para todo mundo, de julgados e estatutos. Então, isso facilita muito, até mesmo para uma pessoa leiga, em um só lugar, reunir tudo que ela precisava de forma gratuita. E, em seguida, nós temos ainda as ferramentas de busca Google e Yahoo, porque elas começam a indexar resultados e hoje, muito facilmente, você consegue, digitando lá, por exemplo, no Google, regra federal de provas, você conseguiria achar, então, o regulamento daquela produção de provas, daquela regra. Muito mais fácil do que você precisar entrar num site específico, enfim. Então, essas ferramentas de busca, assim como acontece também com o Wikipedia, que traz grande informação jurídica ali, essas ferramentas tecnológicas novas atualmente possibilitam ou dão muito mais acesso às pessoas dessas matérias-primas do direito, de julgados, de estatutos, de leis, e permitem ali um maior acesso. Apesar, e não pode se deixar de reconhecer isso, que, não obstante, apesar de você ter um acesso àquela informação, àquela matéria-prima, saber trabalhar com ela é algo diferente. Eu posso ter, então, acesso a uma lei, mas como interpretá-la é algo que muitas das vezes precisa de um conhecimento. Mas, de toda forma, a internet revoluciona aí é um grande poder de conhecimento que revoluciona o acesso à matéria-prima da lei nos Estados Unidos. Um segundo ponto, ele vai falar sobre o acesso a documentos jurídicos. E aí, ele traz uma história muito interessante, porque nos Estados Unidos você tem uma atuação muito maior do autorrepresentado, ou aquele sujeito que possui a capacidade postulatória, não precisa de um advogado para atuar por ele, obrigatoriamente. Ele pode escolher ser autorrepresentado sem advogados. E aí, buscando esse acesso, nos Estados Unidos começa um movimento de se disponibilizar petições ou formulários, né, que eles chamam de formulários, para fazer o ingresso no judiciário. Então, a pessoa entra na internet, procura ali aqueles formulários, achou um formulário que é específico para o caso dele, ele preenche e ingressa com a ação sem advogado, sem ele mesmo se representando. Acontece que esses formulários inicialmente foram disponibilizados pelos tribunais. Então, os próprios tribunais disponibilizavam ali os formulários, e a Califórnia ele traz como um grande exemplo, porque ela é um líder há muito tempo nisso, e ela tem, inclusive, um centro de ajuda online, de autoajuda, para te ensinar a preencher alguns formulários de ação de cobrança, pequenas causas, divórcios, enfim. Só que mesmo com esse número enorme de formulários, essa tentativa de maior acesso por via desses formulários da autorrepresentação, fato é que a grande parte, principalmente de pessoas que têm pouca instrução ou de baixa renda, tinham dificuldades até mesmo em localizar os formulários e preencher os formulários. Porque os formulários, muitas das vezes, traziam perguntas técnicas ou perguntas específicas que prejudicavam a pessoa a preencher, ela tinha dificuldade em preencher aquilo. Surgem ou começam a surgir, então, os projetos voltados à simplificação disso. E um dos grandes projetos é o A2J Autor. O A2J Autor, até hoje, que é um projeto lá
de Computação Assistida, do Centro de Instrução Jurídica por Computação Assistida e da Escola de Direito de Chicago. Até hoje ela existe e, na verdade, ela expandiu. Eu entrei no site deles, dei uma olhada lá sobre como funciona, os formulários que estavam disponíveis, enfim. Mas o grande intuito do A2J Autor é fazer o quê? É pegar os formulários e transformá-los em formulários interativos. Então, mediante perguntas, questionários, sim, não, talvez, ele vai preenchendo o formulário para você. Então, ele pega e simplifica o formulário, fazendo com que ele fique mais simples e possibilite as pessoas a utilizarem. O autor informa que, desde 2009, o A2J já tinha sido usado para criar mais de 145 mil formulários de 28 estados diferentes. Hoje é muito maior. Dentro do site deles, você se percebe que tomou um corpo próprio, e hoje eles têm um número enorme eu acho que eles atendem quase todos os estados norte-americanos e quase tudo. Então, dentro do A2J, você vai, então, faz o login, vai explicando o que é, por meio de interativo. Em questões que são mais complicadas, ele permite hiperlinks com outros sites, então você consegue fazer hiperlink para acessar outro site, para conseguir um recurso útil ali, para uma informação útil, enfim, qualquer coisa. Ele salva o seu formulário, como faz o Google Docs, mais ou menos. Ele salva o formulário à medida que você vai preenchendo, e ajuda, assim, ele faz o auxílio, então, para preenchimento do formulário. O estado de Nova York, de acordo com o autor, é o líder na utilização desse software, e isso já produziu um grande efeito lá, pelo número muito baixo de erros que tem em formulários, você quase não tem erros humanos, enfim. Ele representa, então, um melhoramento nesse acesso para muitas pessoas. E tem enfrentado um problema, que é um problema de quando ele escreveu o livro, mas que deve ter voltado agora, que é um problema da recessão ou do corte que tiveram que se fazer em várias contratações, e o A2J estava na mira ali, não se tinha certeza se ele conseguiria prosseguir, porque ele precisava de investimento para se expandir. Mas, depois ainda do A2J, começam a aparecer outros sites que auxiliam a encontrar esses formulários. É o caso do LawHelp, por exemplo, que mostra num mapa interativo dos Estados Unidos onde que você consegue assistência jurídica em todos os 50 estados, quais são os formulários, informações gerais, alguns aconselhamentos. E também surgiram outros sites com essa mesma proposta, como o Texas Law. O Probonet é algo interessante porque eles começam, ou algumas plataformas, começam a reunir estes formulários de todos os estados em um só lugar e disponibiliza aquele formulário ali gratuitamente. A pessoa vai lá, estou procurando um formulário, e ao invés de eu entrar lá no Tribunal de Justiça, ou lá no Tribunal da Califórnia, ou no Tribunal de Nova York, eu simplesmente entro no site e busco esse formulário online que é necessário para eu ajuizar a ação. Aí, essa forma de se entender os formulários, ou a partir disso, surge um negócio. E um negócio, qual é o negócio? O acesso ou assistência de pessoas que estão utilizando isso. São serviços jurídicos online com fins lucrativos. Ou seja, se a pessoa pode se autorrepresentar, mas ela tem dificuldade em preencher um formulário ou preencher uma declaração, eu vou prestar esse serviço para ela. Então, o autor faz um paralelo interessante, porque ele faz um paralelo entre uma mudança que teve nos restaurantes norte-americanos, estadunidenses, que na década lá de 50 criou uma categorização de mercado, então você passou a ter vários tipos de restaurantes a depender do que você queria. Você tinha lá as redes de fast food, você tinha o fast casual lá, que é quem quer um preço, pagar um pouco mais para uma comida um pouco melhor, mas também não quer esperar. E aí por aí vai, você tem o jantar casual, você tem até mesmo, chega lá no bistrô, que é aquele restaurante mais refinado, muito mais caro, que te demanda mais tempo. Mas aí ele traça um paralelo entre essa modificação na classificação dos restaurantes e os serviços jurídicos.
porque muitas das vezes, de acordo com ele, pagar um advogado ou serviço jurídico tem sido muito complicado nos Estados Unidos. Então, surgem essas plataformas. A primeira que surge é a LegalZoom, depois a Rocket Lawyers, e essas plataformas surgem para quê? Elas partem daquela ideia do formulário. Então, se você entra na LegalZoom, faz lá seu cadastro, você consegue ter acesso a 160 documentos lá, formulários que estão disponíveis, que você pode preencher. Esses formulários, como regra, são formulários gratuitos, porque eles também são gratuitos se a pessoa conseguiria localizá-lo em qualquer outro tribunal. Mas aí eles começam a oferecer um serviço diferenciado, mediante assinaturas. Então, por exemplo, ele começa a cobrar por alguns formulários, apesar desses formulários também estarem disponíveis gratuitamente em outros lugares da internet, ele concentra aquilo, e para você ter um acesso ilimitado aos formulários, se você não quiser ter uma limitação no mês, você paga lá uma taxa de $8, R$7,99. Mas eles ainda dão um upgrade. Eles veem que essa grande dificuldade das pessoas em preencher os formulários, eles começam a vender assistência jurídica. Ele então fala, olha, eu vou revisar o seu formulário. Então, no primeiro momento, ele também apresenta o formulário de forma interativa, depois que é feito o formulário, ele ainda passa por um serviço de revisão. E nesse caso, o LegalZoom, especificamente, ele não garante que seja feito por um advogado, ele só diz que vai ser revisado. O serviço apresentado pela Rocket Lawyers é justamente o contrário, ou o diferencial dela seria justamente esse. Você conseguiria fazer a contratação da revisão por um advogado assinaria ali a revisão. Mas esses serviços, então, começam a tomar um espaço fora do judiciário, né, de serviços jurídicos, que é interessante, porque ele começa a dar um acesso à população de classe média ou à população pobre de serviços que eles não teriam condições de pagar para um advogado. Enquanto um advogado poderia cobrar até $800 a hora para preencher um formulário, ele vai lá, te disponibiliza o formulário e te cobra $60. Então, é algo muito mais barato, muito mais acessível do que a contratação de advogados. E por isso ele começa a se expandir e começa também a disponibilizar mais produtos voltados para esse tipo de mercado, para esse mercado jurídico. Mas não só eles. Escritórios de advocacia, percebendo essa falta no mercado, também se voltam para esse tipo de serviço. E aí ele traz um exemplo do Jacob & Myers. É uma firma de advocacia que foi pioneira no mercado jurídico norte-americano, estadunidense, a prestar serviço ou oferecer serviços de massa. Mas aqui não é um contencioso de massa para o réu, como é o comum aqui no Brasil. Ele serve serviços de massa para a população mesmo, para o pessoal. Ele adquire, então, o escritório de advocacia, adquire uma empresa, a US Legal Forms, e depois um domínio legal também, que é o legalforms.com. E isso em 2012. E através desse site, ele começa a fornecer formulários faça você mesmo, para várias coisas. E, logo em seguida, ele te dá assistência. Então, o próprio escritório te vende a assistência naquele preenchimento de formulário, até mesmo se precisar lá de representação no tribunal, ele começa a te vender serviços ali como se fosse por pacotes. Olha, esse formulário mais tantas horas de trabalho é tal o valor. Seguindo essa tendência, outro advogado também vê uma grande oportunidade nisso, e ele vai fazer o nome dele é Richard Granat, e ele vai fazer o Family Lawyer, um site para divórcio. Então, ele produz um site que você vai lá e contrata o serviço dele, o valor é fixo, ele não quer saber do seu patrimônio, ele não quer saber de quanto vai. Então, se você tem lá, um divórcio simples, consensual, para um casal com criança, ele vai te cobrar $300. Se for sem filhos, se não tiver criança, ele vai te cobrar $200. E isso começa a crescer muito. Cresce tanto que ele decide lançar um novo site, o Direct Law,
que vai vender não só serviços de família ou relacionados a direito de família, mas qualquer tipo de serviço. E aí ele vê que aquilo dá certo e desenvolve aquilo para um escritório de advocacia virtual. Ele começa a fornecer para outros advogados um escritório virtual. E isso possibilita que advogados solos, lá, advogados que são autônomos, né, atuam sozinhos, possam trabalhar com um notebook dentro de uma Starbucks, qualquer lugar assim, você pode trabalhar porque você tem ali um escritório virtual. Em seguida, ele traz o último exemplo da Avo. A Avo é um site que funciona mais ou menos como Ai, fugiu o nome, gente, desculpa. Mas, enfim, a Avo, o objetivo dela é fazer a classificação de advogados. Ela, então, faz... Como ela funciona? Você foi lá, teve um serviço, contratou lá um serviço de advocacia, a pessoa depois entra, vai lá e faz a sua classificação, faz a sua avaliação. E ela começa a oferecer também serviços de aconselhamento jurídicos gratuitos, para trazer gente, é mais ou menos como a gente tem aqui, um site aqui no Brasil que faz isso mais ou menos, Jus Brasil. Mais ou menos aquele serviço ali do Jus Brasil funciona como um ESC.com lá nos Estados Unidos, então você consegue ter ali perguntas e respostas gratuitas, elas ficam lá armazenadas, então alguém entra, faz uma pergunta, o advogado vai lá que está querendo captar o cliente, responde a pergunta vai ficar disponível para todos os outros, então ela faz um banco de dados ali de perguntas e respostas que podem ser navegadas e pesquisadas por qualquer pessoa, e além disso, ela classifica advogados. Isso gera uma polêmica, é claro, principalmente pelos advogados que não são muito bem avaliados ali, né, por questões diversas, mas ela vai funcionar, então, como uma espécie de TripAdvisor para advogados ali, além de fornecer serviços jurídicos de aconselhamento. E o interessante é que o serviço para o consumidor é gratuito, mas o advogado que quer se vender, ele precisa assinar lá um plano do Avo Pro, que é justamente para que ele receba ali as perguntas, ou então para que ele consiga rastrear o seu perfil da plataforma e ver como é que estão as classificações, podendo atrair clientes porque ele vai aparecer num lugar melhor, enfim. Então, ele vende esse serviço, vende esse tipo de serviço para os advogados. Isso é interessante porque, mais uma vez, esses sistemas ou essas plataformas fazem com que uma barreira seja ultrapassada. Porque hoje, nos Estados Unidos, mais de 70% da população tem acesso à internet. Então, você consegue, pela internet, localizar o formulário ou localizar a informação de forma muito mais fácil do que acontecia anteriormente. A informação está disponível. E mesmo que você não tenha internet, nos Estados Unidos, qualquer biblioteca pública ou os próprios tribunais têm lá uns quiosques com os computadores, você consegue um acesso, você consegue acessar e fazer a pesquisa que você precisa para obter lá a informação ou mesmo a peça lá, a petição, que é o formulário, para você fazer o ajuizamento da ação. E isso faz com que... Pois não. Só uma consideração. Tem algumas empresas nos Estados Unidos, dentro desse segmento, que, na verdade, além de promover essa classificação dos escritórios de advocacia e das performances, a fonte, às vezes, maior de renda deles nem é essa. Eles até se vendem prestando principalmente esse tipo de serviço, de ranqueamento e etc., além desse fornecimento de informações gratuitas. Mas eles usam, às vezes, o próprio banco de dados deles de performance para negociar carteiras de clientes entre escritórios de advocacia. E, basicamente, eles fazem o quê? Então, vamos supor que eu, você e o Aurélio, cada um de nós tenha um escritório que presta serviço para um determinado grande litigante, sei lá, uma empresa telefônica qualquer, X. Nossos 3 escritórios prestam serviço, mas imaginemos que o do Aurélio tenha o maior número de ações
dessa empresa de telefonia X. Só que eles analisando, fazendo uma análise de performance, inclusive fazendo a análise dos casos, do nível de eficácia das defesas que cada um dos 3 escritórios prestam, ele chega à conclusão que o melhor escritório em termos de resultados é o seu, que em tese é o menor dos 3. Perfeito? Sim. E aí o que eles viram, chega para você e falam: olha, você sabia que você presta serviço para a Telefônica X, juntamente com os escritórios X e Delta, os escritórios Delta e Ômega, correto? O escritório do Diergo e o escritório do Aurélio. Aí você fala: sim, eu sei. Você sabe que você tem a menor parcela dos clientes? Eu acreditava que sim. Você sabia que a sua performance para o cliente, em termos de resultados, em termos de ganhos para eles, financeiros, economicamente, você é melhor? Aí você diz: não sabia. Eu disse: pois é. Se eu chegar para a Telefônica X, informar isso para a Telefônica X, que você tem a melhor performance, se você aumentar o seu contrato com a Telefônica X, pegando a carteira, entregando a carteira inteira, que é do DRL, que é do Aurélio, para você, você me passa um percentual dos honorários? Aí você vira e fala assim: ok. E aí eles apresentam esse tipo de informação para Telefônica X, você pega a carteira inteira e você divide honorários com a empresa. Então, ou seja, eles pegam a própria captação de dados, que é subsidiada às vezes pelos próprios escritórios, e usam isso até para que acaba sendo a maior fonte de renda deles em termos de funcionalidade. Mas continue. É interessante esse modelo, né? Eu nunca tinha visto, não sabia sobre. Pois é. Então, eu me perdi aqui. Mas então esse tipo de plataforma começa a dar mais acesso à população de baixa renda, mas é claro que ainda existe ou vai sempre existir lá o trabalho dos advogados ou da advocacia corporativa, que ele chama de white shoe, que cobra ou pode chegar até $850 a hora. Então, a partir dessas plataformas, a pessoa pode ou tem a possibilidade de escolher qual tipo de serviço que ela quer, mas não vai ficar impedida de ter o acesso lá à justiça, à jurisdição, sei lá, enfim. Por quê? Porque ela pode decidir que não quer gastar muito, não, eu quero que um formulário de graça da Legal Form vai pegar lá e vai ajuizar, vai entrar lá, fazer a petição dela, vai iniciar lá o procedimento dela. Não, eu preciso de uma assistência de um advogado. Então ela vai pagar um pouco mais, vai ter um serviço um pouco melhor, mas ainda ali intermediário, mas vai conseguir novamente ter acesso ou ter o que ela quer. E ainda a gente vai continuar tendo lá o que ele chama dos bistrôs, que são justamente aquele advogado que pratica sozinho a advocacia, que cobra em torno de $100 por hora, ou até mesmo as firmas 5 estrelas de advocacia que vão cobrar $850 por hora, mas está tudo ali à sua disposição. Você tem, como diz ele, o cardápio completo. Você pode escolher aonde você quer fazer a sua refeição, desde refeição básica até uma refeição refinada. Só uma coisa, uma informação para vocês que estão aqui: o nome da empresa está no chat, só não vamos divulgar, por favor. E aí a gente tem algumas coisas ou alguns efeitos interessantes nessa situação. A primeira delas há uma explosão de fornecedores. Por quê? A partir do momento que a LegalZoom ou a Rocket Lawyers ou mesmo os escritórios começam a ganhar muito dinheiro, você começa a ter ou abrir a concorrência. Todo mundo quer prestar aquele serviço. Então, você tem um boom de novos fornecedores de serviços jurídicos baratos e gratuitos, assim como de aconselhamento jurídico ou de entrega de formulários. Segundo lugar, esses provedores eles vão variar em termos de formalidade e despesa. Então, cada um vai te oferecer um diferencial e vai possibilitar que você tenha mais opções, adequando mais à sua necessidade. E terceiro,
é que há uma incrível disponibilização de algo que não existia antes, que é a quantidade de informação legal que está disponível online e gratuito. Então, um americano com acesso à internet pode cobrar, pode encontrar estatuto, regulamento, jurisprudência, o que for, para que vá lá e faça o seu recurso, ou faça o que quiser. Eu acho isso muito interessante, uma experiência pessoal minha. Uma cliente minha já de muito tempo, ela me ligou semana passada, que ela foi autuada lá pela prefeitura de Belo Horizonte, ela está fazendo uma obra, e aí ela me ligou e falou assim: ô Cristiano, eu queria um favor seu. Eu falo, não, olha só, eu fui autuada pela prefeitura, mas eu pesquisei aqui, porque na autuação tem uma lei, eu já achei essa lei aqui na internet, eu li a lei, eu acho que eles não podiam me atuar por causa disso e disso, eu fiz o recurso e te mandei, eu queria só que você revisasse para mim. Eu fiquei assustado, eu falei, você está brincando comigo, mas foi algo super interessante. Logo depois eu fui ver o texto, eu achei muito bacana. Mas isso está acontecendo hoje nos Estados Unidos, e eu acho que muito menor intensidade, mas é algo também que vai acontecer em maior intensidade no Brasil. Mas essas empresas, essas plataformas estão ganhando dinheiro, tanto que a LegalZoom pediu o IPO dela em 2011, mas desistiu no meio do processo de IPO, não abriu capital no mercado, mas logo em seguida ela foi vendida aí para uma empresa europeia, uma grande empresa europeia, demonstrando que esse tipo de serviço é algo que está desenvolvendo cada vez mais e atraindo cada vez mais pessoas e investidores. Justamente porque é um problema, é uma dor, né, como gostam de falar nas startups, é uma dor muito grande na sociedade, essa ausência de aconselhamento jurídico ou de serviços jurídicos baratos ou acessíveis. Mas a gente tem ainda o problema das atuações nos tribunais. Por quê? Essas plataformas, elas prestam serviços antes do ajuizamento, porque elas não podem representar as partes nos tribunais. Na verdade, a atuação em tribunal nos Estados Unidos ainda é muito forte, do tipo, você vai ser uma parte pro se, um litigante autônomo, né, autorrepresentado, você vai se autorrepresentar, ou você deve ser representado por um advogado. Você não pode chamar um rábula lá, um amigo, ou qualquer coisa que seja. A representação, a atuação no tribunal ainda é uma atividade exclusiva de advogados. Então, a LegalZoom, a LawHelp, esses provedores desse tipo de serviço não conseguem atuar em tribunal, que continua sendo exclusivo de advogados. Mas isso não quer dizer que a tecnologia não está modificando ou não esteja modificando a atuação nos tribunais. E isso é muito interessante. Bom, o primeiro ponto desse impacto da tecnologia na atuação dos advogados no tribunal é justamente essa disponibilidade de informações. Ficou muito mais fácil e ágil para o advogado realizar o trabalho dele, menos caro. Como eu disse antes, que foi feito por um escritório de advocacia, que começou a disponibilizar os escritórios online, um advogado hoje, então, não precisa sequer ter uma sede física, né, um escritório. Ele pode ter um escritório lá online, que tem menos despesas, e com a tecnologia móvel de celular e de laptop, ele pode trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele pode mudar a reunião pelo escritório dele lá virtual, ele pode fazer ali o que for necessário. Então, você começa a ter esse primeiro impacto nessa mobilidade ou nessa facilidade para o advogado. E é claro que, se o advogado tem custos menores, teoricamente, você também teria uma disponibilidade maior e menos, um valor de honorários menor, né? Teoricamente. Mas não só isso. O grande custo dos grandes escritórios de advocacia, ou dos grandes litígios norte-americanos, é na fase de discovery, né? A fase de descoberta, que é justamente antes de você ajuizar a ação. Então, nos Estados Unidos, o procedimento é um pouco diferente. A fase instrutória, ela acontece antes do processo. Então, nessa fase de descoberta, na discovery,
os advogados vão trocar informações de provas, vão produzir as provas lá que eles entendem que são necessárias para provar o direito, vão pegar documentos, analisar os documentos, enfim, vão fazer toda a fase instrutória ali para ver se efetivamente vale ou não a pena ajuizar a ação, ou até mesmo fazer um acordo antes do ajuizamento dessa ação, o que acontece muito. Mas essa fase de discovery é extremamente cara. E ela é cara porque você precisa de muita gente trabalhando ali, fazendo aquela análise de todos os documentos, fazendo o depoimento, enfim. E aí é interessante porque a tecnologia vem para modificar isso. Em relação a documentos hoje, a inteligência artificial já consegue fazer a análise de documento de forma muito mais rápida e precisa do que um ser humano. Então, a partir de termos que você consegue fazer lá a configuração, você consegue fazer uma descoberta, né, uma análise de todos os documentos de forma muito rápida. Então, esses computadores, essa codificação preditiva, consegue possibilitar que o computador faça o serviço de muitos humanos de forma muito mais rápida, mais barata e mais precisa. Isso foi, inclusive, tema de 2 jornais, The Atlantic e do Wall Street Journal, lá destacando justamente a precisão e o custo de computadores para esse trabalho de descobertas. E o outro é de outsourcing. Assim, eu vou... Outsourcing, gente, é porque a galera costuma traduzir outsourcing como terceirização. Eu acho que outsourcing não pode ser traduzido para terceirização, porque a gente tem um modelo de terceirização aqui no Brasil que é muito diferente de outsourcing. Então, na história do outsourcing, eu contrato uma outra empresa para fazer lá do lugar dela determinada função. E é justamente o que eles estão fazendo nos Estados Unidos em relação ao Discovery. Por quê? Eles contratam empresas, como regra, de acordo com o autor, na Índia. Essas empresas têm lá pessoas formadas que são advogados, mas que são especializados em common law. Lá no direito norte-americano, estadunidense, né, ou no direito inglês, eles então conhecem o sistema jurídico lá. E eles oferecem fazer o que, então? A descoberta, o discovery. Essa parte de discovery, eles são contratados para fazer ela, ou então para fazer due diligence. E isso faz com que o valor seja muito menor do que nos Estados Unidos. Então, eu contrato uma empresa num país como, por exemplo, a Índia, em que todo mundo, dentro dessa minha empresa, fala a língua inglesa, todo mundo, então, fala inglês fluente, e ainda eles sabem ou eles conhecem o sistema jurídico norte-americano ou o sistema jurídico lá em inglês para auxiliar esses escritórios fazerem a descoberta. A empresa que se destaca nesse ramo, de acordo com o autor, é a Pangea 3. De acordo com ele, em 2004, desde 2004, na verdade, ela cresce uma taxa de 40% e 60% ao ano. Então, desde 2004, ela vem com um crescimento de entre 40% e 60% por ano. É um negócio bem relevante. Atualmente, ela emprega 850 pessoas. E ela chamou tanta atenção que, em 2010, ela foi adquirida pela Thomson Reuters. Então, em 2010, foi lá gigante e adquiriu essa empresa, apesar dela ainda continuar lá prestando esse serviço de outsourcing lá na Índia. Mas, então, a tecnologia permite que há uma troca de informações, de documentos... Só uma ponderação aqui, Cristiano. Eu mandei para vocês agora no grupo um texto do professor David Armstrong, que é um professor de Stanford desse ano, no qual ele vai exatamente... É um texto muito legal, é um texto que vai falar sobre as legal techs, que na verdade legal techs ele usa como sinônimo de ferramenta jurídica de implementação no direito e etc., e no qual ele vai mostrar uma série de outros usos para discovery de tecnologia no direito americano. O texto desse ano, então, é um texto mais atualizado em relação ao que o próprio Reboot in Justice do Bibas, né, em alguma medida tematizando. Então, esse texto é um texto muito legal, ele tem
ele sintetiza o estado da arte dessas discussões nos Estados Unidos agora em 2020. Mas pode continuar. Beleza. Então, gente, outsourcing, informatização faz com que o trabalho jurídico possa ser mais barato e que não necessariamente precisa ser feito por um humano altamente remunerado nos Estados Unidos. E isso, para a atuação no tribunal, é uma ótima notícia para os advogados, já que as empresas, as plataformas, os sites lá como Rocket Lawyers e LegalZoom, eles não conseguem fazer essa atuação nos tribunais, então isso é uma boa notícia para os advogados que têm menos custo, conseguem, então, teoricamente, cair o preço e ser mais competitivo. Lembrando ainda que serviços como a AVA, que fazem a classificação, a AVO, faz a classificação e ainda sobre valores, ela permite que você tenha ali uma maior competitividade, que teoricamente vai reduzir o valor e tornar o serviço jurídico mais acessível. E aí surge, no meio desse contexto todo, um problema, uma pergunta sobre a segurança do usuário. Mas e a segurança do usuário? O usuário vai ficar, então, sujeito a essas plataformas, sem ter de quem cobrar? Se acontecer algo, ele vai suportar isso? Eu posso pegar o usuário do sistema judicial, né, do sistema jurídico, e permitir que ele sofra um dano desse tamanho? Essa é a grande questão que é trazida principalmente pelos advogados e pela ordem lá, né, pela ordem dos advogados de lá. E é interessante que a American Bar Association lá deu uma entrevista para o New York Times, e na entrevista ele fala que o jeito de se resolver, e é surreal para mim isso, porque acho que a gente vive mais ou menos algo parecido, a forma de se resolver ou se expandir o acesso à justiça para americanos de baixa renda é aumentar o número de advogados. Então, se você formaria mais advogados, você teria ali uma concorrência maior e menores preços. E aí você conseguiria, lá no final das contas, fazer com que você tivesse um acesso à justiça maior. Mas a verdade é que você teria um monte de gente passando fome, trabalhando em regime de quase escravidão. Mas a proposta dele lá, ele diz que não precisaria, então, dessas plataformas, porque poderia se fazer isso. Então, durante muito tempo, se colocou contra esses sites, como o LegalZoom e a Rocket Lawyers, dizendo, olha, eles não são confiáveis, eles podem causar um dano, eles podem trazer um dano ao usuário. Só que aí o autor faz algo muito interessante, porque ele começa a comparar o que é o discurso ali no abstrato e o que é a verdade, o que é o prático. Isso porque ele começou a comparar e viu que os advogados causam muito mais danos aos seus clientes do que os sites. Muito pelo contrário. Os sites hoje têm classificações de A+, que seria uma faixa de 90% de satisfação, que a gente quase não tem relatos. Desde 2001, a LegalZoom existe, e quase não existe relatos disponíveis sobre danos que ela tenha causado, que ela tenha provocado. Já de advogados, muito pelo contrário, você consegue achar várias reclamações ou vários processos lá por danos causados por advogados. E aí, de acordo com o autor, isso é uma falácia. Na verdade, a história da segurança do usuário é simplesmente uma falácia, um discurso de terror para falar, olha, você não pode contratar com esses sites, porque senão você pode ter um dano e depois você vai fazer o quê? E aí, ele ainda traz um argumento maior que a LegalZoom e a Rocket Lawyers, por exemplo, elas gastam milhões em anúncio, elas são empresas altamente capitalizadas, e é muito mais fácil, se você tiver um dano, receber dessas empresas do que receber de um advogado individual ou de uma pequena empresa de advocacia, de uma pequena firma de advocacia. Porque é muito mais possível que o advogado individual ou a pequena firma não tenha dinheiro para reparar o dano do que a LegalZoom e a Rocket Lawyers, que são empresas com faturamentos milionários. Então, dentro dessa perspectiva toda, ele traz essa
falácia da segurança para os usuários e começa a questionar, ou ele começa a pesquisar sobre, tá, tudo bem, mas então se os advogados estão falando isso, existem, ou é uma ameaça para esse tipo de negócio, tipo LegalZoom e Rocket Lawyers, há processos por exercício irregular da profissão? Ou seja, essas empresas podem simplesmente parar de existir por processos decorrentes do exercício ilegal irregular da profissão, dizendo que não, esse tipo de serviço só pode ser feito exclusivamente por advogado, e essas empresas não são advogadas, então não poderiam fazer ou exercer esse tipo de serviço? E aí ele vai pesquisar sobre isso. E ele descobre que, na verdade, já existiram alguns desses processos dizendo que existiria ali o exercício irregular da profissão de advogado, mas que esses processos nunca foram para frente. A LegalZoom, na verdade, foi a que mais enfrentou esse tipo de problema. Ela teve reclamações em vários estados. A Ordem dos Advogados, em algum dos momentos, entrou com uma ação, mas isso acabou sendo feito um acordo, e um advogado sozinho lá também ajuizou uma ação dessa, mas de acordo com o CEO da empresa, ele só queria receber uns honorários. Então eles fizeram um acordo e acabaram com o processo, mas fato é que elas nunca tiveram uma condenação neste sentido. E hoje, de acordo com a análise feita pelo autor, é muito difícil que isso se mude. Por quê? O próprio sistema, como eles têm uma aceitação muito grande, eles fizeram algo muito disruptivo, que é a palavra que ele usa, dentro do sistema, com acesso à justiça às várias pessoas, o ônus político, a responsabilidade política para hoje, você tentar retirar do mercado esses serviços, essas plataformas, é muito grande. E, de acordo com ele, nenhum tribunal ou mesmo legislador pagaria para ver esse tipo de atuação. Mas fica a pergunta: o Império contra-atacará? Ou seja, a ordem dos advogados, as regulamentações, até hoje estão quietos, eles estão inertes. O maior processo lá de UPL, né, dessa prática não autorizada de prática não autorizada da profissão, foi resolvida, acabou. O Procurador-Geral do Estado do Washington investigou a LegalZoom em 2010, fez ela pagar lá R$20 mil em custos, concordou que ela não violaria a lei de Washington, mas ela continuou a operar do mesmo jeito no Estado, sem mudar nada, ela simplesmente pagou a multa. Todas as ações coletivas aconteceram a mesma coisa, simplesmente se pagou. Então há uma possibilidade ainda deste contra-ataque do Império hoje, que o Império ele vai dizer que é esse monopólio tentado pelos advogados, né, nesse exercício da profissão, e, como eu disse, ele entende que o custo político seria muito caro, mas não só isso. Há uma grande preocupação nos Estados Unidos hoje, até por conta de um julgado anterior, que medidas agressivas neste ponto para tentar tirar do mercado a LegalZoom ou a Rocket Lawyer provocaria ou chamaria atenção para a legislação antitrust. E o próprio Congresso olharia para isso como uma tentativa ou pelas lentes da legislação antitrust. Então, esse tipo de investida agressiva, de acordo com o autor, seria muito difícil. Ele não acredita que vai acontecer, até porque hoje, em vários dessas plataformas, existem advogados envolvidos no serviço de revisão de documento ou de contratação para algumas declarações. Mas, é claro, a gente não pode, ou de acordo com ele, nenhuma dessas plataformas podem subestimar o poder das ordens de advogados ou das cortes superiores estaduais. Então, a vigilância é necessária para que não se vá para o lado negro da força. E ele conclui assim, então, o capítulo 8, dizendo que temos que manter a vigilância, mas que acha muito difícil que esse tipo de serviço seja banido dos Estados Unidos.
Excelente. Na verdade, esse capítulo, em alguma medida, ele sintetiza uma série de coisas que a gente já vem estudando sobre a questão do uso das ODAs e das tendências de utilização desse tipo de aparato, em especial na advocacia e mais de modo mais específico no para eles que permitem de um modo mais amplo a questão da autorrepresentação. Só que, por óbvio, no nosso caso, nós temos uma série de especificidades porque eles têm um tipo de possibilidade de uso de, digamos assim, de publicidade para a advocacia, de empreendedorismo no âmbito da advocacia, para tentar usar determinadas plataformas que nós efetivamente não temos, ou pelo menos até o presente momento, nós temos vedação, inclusive, para o uso. Então, uma série de práticas entraria na discussão de mercantilismo e etc, etc. Talvez algumas dos usos, como da própria empresa que eu coloquei no chat, talvez seja possível se ela tiver acesso a esse tipo de análise de performance, que tem algumas empresas aqui no Brasil que já começam a fazer isso em alguns âmbitos, como é o caso da Data Lawyer na Justiça do Trabalho, que eles conseguem fazer análise preditiva de casos, nível de acurácia de êxito de escritório, de como que o juiz julga, e para quem milita na área do direito do trabalho, que não é uma atuação que eu tenha, que eu milite, porque não advogo nessa área, mas que a ferramenta ela é muito interessante para esse tipo de utilização. Beleza, então, deixa eu só finalizar aqui.